nós vamos começar hoje falando aí dessa produção por ordem, produção contínua, né? O que é que vem ser isso aí, né? Ou seja, né, durante, isso aqui não é forma de custeio, como é que é feito aí a produção, né? Então, olha só, pessoal, existe, por exemplo, empresas, indústrias, que elas produzem em quantidade, aqueles produtos homogêneos, né? Ou seja, uma produção em série, certo? Essa produção em série a gente chama de produção contínua, enquanto existem outras, né, que trabalham sob encomenda, né? Sobre encomenda, você vai, né, encomenda, por exemplo, um navio, você encomenda um determinado tipo de móvel, né? Então essa industrialização a gente chama de produção por encomenda, produção por ordem, certo? Ordem, né? Ordem sinônimo de encomenda, produção contínua ou produção por processo, certo? Essa produção por ordem ela vai atender a exigência, né, do cliente, lá do contratante. Isso vai ter tanto na parte de indústria quanto na parte de serviços, né? Serviços, por exemplo, nós teremos, né, indústria de serviços tanto por ordem como por processo contínua. Ah, Silvio, como assim serviços contínua? A gente tem um serviço de limpeza, né, de água, esgoto, de telefonia, isso tudo é produção contínua, né? E produção por ordem, Silvio, a gente teria consultoria, né, auditoria, isso aí seria né, uma empresa de prestação de serviço que estariam trabalhando sobre uma determinada encomenda, certo? Essa produção, né, contínua, como a gente viu, a grande coisa é produzir mesmo, né, em série, em quantidade de elementos iguais. Por exemplo, uma fábrica de refrigerante, certo? A fábrica de eletrodoméstico produz liquidificador, aquilo é uma produção o quê? Em série, né? Elementos ali idênticos, né? Então vamos ver as características de cada um, o que é que a gente precisa saber aí de cada uma, certo? Vamos aí na telinha, produção por ordem, produção contínua. A produção por ordem é a que fabrica produto com características estabelecidas pelo cliente, né? Aí, pessoal, olha só, seus custos eles vão ser acumulados para cada ordem de produção ou encomenda, sendo encerrado o saldo da conta de fabricação e do produto final, apurando assim um resultado final da produção. Então, quer dizer, quando você tem uma produção por encomenda, uma produção por ordem, você abre uma ordem, certo? Você vai abrir uma ordem de controle ali, e aqueles custos elas vão se acumulando naquela ordem, certo? Vão se acumular ali naquela ordem. Então, terminou o período, você não encerra a ordem, não. Aquela ordem você só vai encerrar quando o produto estiver pronto, e não no final do período. Exemplo, né? Aí tem indústrias pesadas, né? Fabricantes de equipamentos especiais, algumas indústrias de móveis, ou seja, aquelas que fazem móveis por encomenda, empresas de construção civil e gráfica quando produz especificamente aí para determinados clientes, são exemplos, né, de produção por ordem, produção por encomenda. Tanto no sistema de custo por ordem ou, né, contínuo por encomenda, por processo, né? Contínuo chamado aí por processo, né? Os custos indiretos podem ser rateados com ou sem a departamentalização, respeitando a apuração aí ao término da produção. Vamos lá aí ver um exemplo de ordem, olha só. Como é que seria isso aí? Considera as informações da Companhia Industrial Mediterrânea Limitada, ordem de produção, existente sempre em 31 de março. Aí nós temos 3 ordens de produção: matéria-prima, mão de obra e o CIF. Aí depois da 45, matéria-prima, mão de obra e o CIF. Matéria-prima, mão de obra e o CIF. 3 ordens que ele abriram aí em 1º de março. Essas ordens, cada uma dessa ordem, ó, olha só, essa ordem 1, ela acumulou quantos custos em março? 35, 39.500. A 2 acumulou quanto? 14, 23, 27.200. E a 3 acumulou, né, 3.300. Beleza, né? Aí o que é que acontece? Os gastos em março de 2009. Né? Então a gente trouxe, 1º de março era aquilo que a gente tinha. Então você vai pegar, ó, aquela ordem, olha só, ordem 1, você vai ter a ordem 2, ordem 3, certo? Elas já trouxeram custo, porque acumula, né? Então essa aqui já trouxe 39.500, 39.500, 27.200 e 3.300. Aí ele fala aí, olha, a ordem teve tanto de matéria-prima e tanto de mão de obra, cada uma. E tivemos mais 2 ordens que foram abertas aí em março. Tivemos a ordem, né,
a ordem 47 e a ordem 48. Vamos botar aqui ordem 44, ordem 45 e ordem 46. E abrimos mais duas. Beleza. Aí ele me diz ainda os custos indiretos de fabricação no mês. Ó, o CIF foi de 3 mil e foram apropriadas OP, né, as ordens, proporcionalmente aos gastos com mão de obra direta ocorrida durante o mês de março de 2009. As ordens de produção 21, 45, 46 e 48 foram completadas durante o mês de março, entregues e faturadas ao cliente. Considerando apenas informações acima, na apuração de resultado, em 31 de março foi elevado ao custo dos produtos vendidos. Pessoal, você só leva ao custo dos produtos vendidos quando a ordem estiver pronta. Ele disse as ordens, ó, foram completadas, entregues e faturadas aos clientes. Então as ordens que vão interessar para a gente é a 45, 46 e 48, que é essas que vão ser finalizadas. 45, 46 e vamos abrir aqui uma, 48, a ordem, ó, 48. Eu soube que o CIF foi de 6 mil, né? Esse CIF foi de 6 mil, e ele disse que foi, né, proporcionalmente distribuído com os gastos com mão de obra direta. Foi com mão de obra direta? Olha, mão de obra direta, perfeito. Então eu vou chegar, fazer o rateio em relação à mão de obra direta. Como é que eu faço, Silvio? Eu somo a mão de obra direta, deu 20 mil, né? O total de mão de obra direta deu 20 mil. Então, em relação à ordem 44, vai pegar 3 de 20, porque é 3 mil de um total de 20 mil. A outra, 7 de 20, a outra, 2 de 20, a outra, 2 de 20. E essa aqui, 6 de 20. 2 de 20, aqui já ficou fácil. 2 de 20 é 10%. 10% de 6 mil vai dar quanto? Vai dar 600 para essa ordem, 600 também para essa ordem, do total de 6 mil, do total de 20 mil, né? Já foram ali 1.200. Ok, Silvio? E para a ordem primeira vai ser, na realidade, 3 de 20 avos de 6 mil. Né? Nós vamos ter ali quanto? 15% de 6 mil, que vai dar 900. Né? A segunda e a terceira ordem, né? Olha só, 3 e 7, 10, 10, 20, 20. Essa aqui vai ser 3 de 20. Perfeito. Essa aqui vai ser 7 de 20. Então eu vou pegar 6 mil, né, dividir por 20. 6 mil dividido por 20 vai dar 300. 300 vezes 7. Né? Essa aqui vai ter 2.100. Certo? 2.100. Perfeito. E essa aqui, Silvio? A gente vai ter 300 vezes 6. Essa aqui vai por 1.800. Né? É proporcional à mão de obra. Isso aqui vai ser 3 20 avos de quanto? De 6 mil, 7 20 avos de 6 mil, 2 20 avos, 2 20 avos e 6 20 avos. Então, beleza. Então, essa ordem, né? Quais são as ordens que vão me interessar? 44, 45 e 48. Não é isso? 44 não, ele falou ali. 45, 46 e 48. Então, vamos me preocupar com essa ordem e com essa ordem. Certo? Porque essas ordens que elas vão finalizar, né, no mês de março e que a gente vai levar para onde? Vai levar para o CPV aí. Então, essa ordem, que é a ordem de número 45, ela, ó, em março, ela vai, né, assumir quanto daqueles custos. Ela vai apropriar quanto de custo em março. 21,45 vai ser 5 de matéria-prima, 7 de mão de obra, 12 com 2.100. Essa obra aqui vai ser 14.100, que vai ser justamente o somatório, ó, 5 mil com 7 mil, 12 com 2.100, 14.100. A ordem está aqui, 14.100. A ordem 46, 3 mil com 2 mil, 5 mil, com mais 600, 5.600. A ordem 46, 5.600. A ordem 47 não vai me interessar, eu posso até contabilizar, mas não vai me interessar, porque as outras que vão ser encerradas acumulam custos até encerrar. Beleza. A 48, né, ela vai ter aqui 8 mil, com 6 mil, 14 mil, com 1.800, 15.800. Tá aí, ó, 8 com 6, 14, com 1.800, 15.800. Perfeito, Silvio. Aí ele quer saber quanto é que vai ser o CPV. Aí é tranquilo agora, é somente a gente pegar aqui, ó, 8.900.
Essa aqui já tem 15.800. E essa aqui, Silvio, 300, 7411 a 1, 41.300. Então vai ser o somatório disso aí, né? Essa ordem todas a gente vai pegar, vai encerrar essa ordem, ó, 15.800. Encerramos essa ordem e vamos jogar para onde? Para o CPV. 15.800. Beleza. Aí a segunda ordem está aqui, 41.300. 41.300. 2. Eu pego 41.300, jogo para o CPV. E a terceira, 8.900. Encerrei a ordem, ó. 8.900, lançamento 3. E eu jogo para o CPV 8.900. Beleza, vai ter um CPV de quanto? 8 e 3. 11, 9, 21, 2, 7, 8 e 8, 16, vai 1. 1 e 4, 5 e 1, 6, 66 mil. Portanto, aí a alternativa seria uma questão dessa, letra B de bola. Fiz isso aí para você entender como são, né, como é o controle dos custos, né? Você vai acumulando aí na ordem. Encerra o período, você não apura nada. Elas continuam no período seguinte com aquele custo que já tinha acumulado, certo? Essa é a produção que? Produção por ordem, produção por encomenda. Normalmente essas indústrias pesadas, né, indústria de móveis, certo? Na parte de serviços, auditoria, consultoria, beleza. Isso aqui é uma coisa que já caiu bastante. Olha só, a danificação, né? Se você tiver, você pode ter danificação de materiais na produção por ordem, certo? Aí pode ser, por exemplo, que você tem uma danificação de matéria-prima, certo? Danificação de matéria-prima, uma quantidade de matéria-prima lá, houve danificação. Então qual vai ser o tratamento dessa danificação de uma matéria-prima? Você pode, né, jogar aquilo ali em uma ordem só, né, jogar todo em uma ordem, ou colocar como custo indireto e fazer o rateio para todas as ordens, certo? Olha só, uma coisa, né, houve um desperdício lá maior, houve uma perda, danificou matérias-primas. Então qual é o procedimento? A gente pega ou aloca aquela ordem, ou então coloca como custo indireto para alocar todas as ordens. Agora você pode ter uma danificação de uma ordem inteira. Aí se essa danificação for de uma ordem inteira, a gente vai ter que jogar isso no resultado como despesa. Quando há danificações de matéria-prima ou outros materiais diretos ou também indiretos, quando a elaboração de determinada ordem, 2 procedimentos podem ser utilizados. Primeiro, apropriação à ordem que está sendo elaborada ou concentrada dentro de custo indireto para rateio à produção toda do período, certo? Então você vai jogar ou dentro daquela ordem, né, que está sendo elaborada, ou tratar como custo indireto para ser feito o rateio entre todas as ordens. Claro que esta forma de tratamento são adotáveis para a perda dentro de uma certa normalidade. Conforme já mencionado, se as perdas de grande valor anormais, elas devem ser consideradas como o quê? Como despesas do período, né? A alocação direta à ordem é uma forma bastante útil para se conhecer o efetivo resultado de cada uma delas, desde que seja viável a apropriação direta. Isso ocorre provavelmente na maioria dos casos. Agora, se houver uma danificação de uma ordem inteira, comumente ocorre a danificação de uma ordem inteira, ou pelo menos em estado adiantado de produção, do ponto de vista contábil, o procedimento mais correto é a baixa direta para o quê? Para perdas do período sem acumulação aos novos custos em reelaboração de ordem. O conservadorismo assim o recomenda, exceto se for material ou valor. Do ponto de vista administrativo, interessa todavia um relatório onde seja reduzido esse montante perdido aí no resultado sobre encomenda, né? Ou seja, o procedimento de perdas na produção por ordem é esse aí. Beleza, né? Então aí, questãozinha aí de produção por ordem, assinale a alternativa que apresenta a circunstância em que o sistema de custeio por ordem de produção é indicado, né? O montante dos custos fixos, né, é superior ao valor dos custos variáveis, não tem nada a ver para uma produção por ordem, né? Ou seja, é que é feita de acordo com as necessidades, com as especificações de quem? Do cliente, né? A empresa é monoprodutora? Não. O montante dos custos diretos de fabricação é maior que os custos de mão de obra. Tem nenhuma relação com isso aí, com produção em série ou produção por ordem. Adota o custo padrão para controle também não. Os custos são industrializados de acordo com o quê? Com as especificações do cliente. Portanto, alternativa correta e letra E. Questão 2. Assinale a alternativa que representa uma diferença entre o método de custeio por processo e o método de custeio por ordem de produção, né?
custeio, como eu falei, o custeio de fato mesmo é o custeio, custeio por absorção e o custeio, né, e o custeio variável. De vez em quando eles falam isso aí, né? Custeio por processo, né, por ordem de produção. Né? O método de custeio por processo considera todos os custos de fabricação como um custo dos produtos, enquanto o método custeio por ordem de produção considera apenas os custeios variáveis. Ele quis lhe induzir o erro na relação de custeio com essa coisa das ordens de produção, certo? Com essa coisa do processo de produção. Então isso aqui, ó, né? Isso aqui na realidade é o custeio por absorção e isso aqui é o outro, é o custeio que é o custeio variável, né? O método de custeio por processo analisa o comportamento dos custos por atividade. Nada a ver, né? É geralmente utilizado na produção. Olha só, aqui já pode ser. O método de processo é geralmente utilizado na produção de produtos heterogêneos. Falso. Produtos o quê? Produção contínua, produção por processo, né? Você lembra, eletrodoméstico, tudo igual, né? Aqui é geralmente utilizado na produção em massa, é justamente o contrário, né? Isso aqui está o inverso. O método de custeio por processo acumula os custos por departamento, né? Enquanto o método de custeio por ordem de produção acumula os custos individualmente. Individualmente quer dizer por ordem, né? Isso é verdadeiro, né? Isso aí é verdadeiro. O método de custeio por processo acumula os custos lá, se tiver, né? Claro, o departamento ele vai lá por departamento, vai ser encerrado lá ao final de cada período. Enquanto por ordem de produção acumula os custos lá em cada ordem. Verdadeira, alternativa letra D. O método de custeio por processo calcula os custos unitários diretamente no controle de registro de custos, né? Enquanto o método de custeio por ordem de produção calcula os custos unitários em um relatório de produção. É o contrário, né? O controle, esse custeio por processo, vai sair lá no relatório de produção, né? É o contrário, ele fez uma inversão aí, né? Lá você vai ter uma ordem, uma ficha, né, que vai controlar todos os custos lá naquela ordem, abriu para aquele produto, né, aquela ordem de produção, né? Portanto, falso, alternativa correta, letra D de dado. As assertivas apresentadas a seguir referem-se aos tipos de produção. O custeio por ordem é utilizado em empresas que fabricam produtos diferenciados sobre encomenda. Exatamente. Produção por ordem, justamente chamado ou produção por encomenda. Verdadeiro. Na produção por ordem, os custos são acumulados em conta específica, né? Olha só, na produção por ordem, os custos são acumulados em conta específica para cada ordem ou encomenda. Perfeito, né? Você vai ter uma ordem, né, como a gente já viu, e vai acumulando ali os custos daquela ordem. No custeio por processo, os custos são acumulados em conta do custo de produção do período e são encerrados somente quando os produtos ficarem prontos. Não, quando é, né, por processo, né, o custo de produção ele é apurado por período, né? O custo é apurado por período, ele não vai ser encerrado somente quando os produtos ficam prontos, não. Ao final de cada período, seja mensal, seja trimestral, seja, né, anual, aí você apura o custo de produção. Na produção por processo, quando a empresa tem produtos em elaboração, utiliza-se o equivalente de produção para apurar o custo médio por unidade. Isso é verdadeiro, né? A gente já vai falar nesses equivalentes de produção. É uma maneira da gente justamente apurar, né, o custo médio de produção. Porque o que é que acontece, pessoal? Na produção em série, você muitas vezes começou 1000 produtos, mas só terminou 500. Aqueles 500 estão, ó, já receberam custos, mas não foram finalizados. Então esse equivalente de produção é uma maneira, a gente vai ver aí, né, da gente apurar esse custo médio. A gente vai dizer sim, né, qual foi o custo, né, de produção. Tanto essas unidades que iniciaram e não foram terminadas. Se você utilizasse esse custo, né, teria iniciado e concluído quantas unidades. Isso é equivalente de produção. Já já a gente fala. Certo? O custeio por processo é utilizado quando a empresa produz, ó, por processo, produção contínua, né? Quando a empresa produz produtos homogêneos e em escala. Verdadeiro. Portanto, nós vamos ter verdadeiro aí 1, 2, 4 e 5. Portanto, a alternativa correta, a letra E. Na produção por ordem, quando há danificações de matéria-prima, se for da ordem inteira, a gente trata como despesa. De matéria-prima tem 2 procedimentos. Durante a elaboração de determinadas ordens, 2 procedimentos podem ser utilizados.
a concentração dentro dos custos indiretos para rateio a produção toda do período, ou a apropriação a quem? Aquela ordem que está sendo elaborada. Portanto, a alternativa correta e letra E. Questão 5. A empresa TARREFO Limitada, né, fabrica seus principais produtos por encomendas antecipadas. Nesse tipo de atividade, os custos acumulados numa conta específica para cada ordem de produção ou encomenda. A apuração só ocorre quando do encerramento da ordem, mas esse é justamente isso que é feito na industrialização por ordem. Né? Em 31 estava em andamento as seguintes ordens de produção. Em fevereiro, os gastos com matéria-prima e mão de obra foram esses aí. Os custos indiretos de fabricação do mês de fevereiro totalizaram 225 mil e foram apropriados aos custos de mão de obra. Sabendo que as ordens 1 e 2 foram concluídas em fevereiro e foram faturadas aos clientes por 350 mil, né, e por 580 mil respectivamente, e que os produtos são isentos de tributação, ele quer saber o lucro bruto. Então você já tem o valor da venda, então você tem que saber o custo de cada uma dessas ordens, certo? A gente vai ter que saber o custo de cada uma dessas ordens. Perfeito, Silvio. Então ele disse quais foram as ordens que foram acabadas, sabendo que as ordens 1 e 2 foram acabadas. Então vamos nos pegar nessas ordens 1 e 2. Ordem 1, e na ordem 2, porque essas duas que foram acabadas. Perfeito, né? Essa ordem 1 e 2. Então elas trouxeram já lá em 31 do 1, elas trouxeram cada uma já custo de 62 e de 190. Trouxeram aqui 62 mil e a ordem 2, 190 mil. E agora vai ter que ver nesse período. Aqui a gente viu que teve CIF de 225 mil. E esse CIF de 225 mil, eles vão ser apropriados proporcionalmente aos custos com mão de obra. Cadê mão de obra? Mão de obra, tá aqui mão de obra. A gente vai somar aí esses custos, deu 144 mil. Então o que é que significa que o produto 1, né, o produto a ordem 1, a ordem 2 e a ordem 3, quanto é que ela vai receber? A ordem 1, de 144, ela teve 28.800 de um total de 144, ou seja, o equivalente a 20%. 20% de 225 mil, isso vai dar quanto, Silvio? Vai me dar 45 mil. Eu já sei que para a ordem 1 vai ser 45 mil. E eu quero somente a ordem 1 e a ordem 2, não vou nem calcular a ordem 3. A ordem 2 está ali, 50.400. 50.400, né? De quanto, Silvio? De um total de 144 mil. Isso vai me dar em percentual quanto, Silvio? Quanto, né? Aí a gente tem que fazer esse negócio. Que assim eu não estou sem calculadora aqui, rapidinho, 504 dividido por 144. Eu achei que não ia precisar, né? Aí nós vamos ter aqui, não dá 3, 3 vezes 4, 12 para 14, 2 vai 1, 3 vezes 4, 12, 1, 13 para 27 vão 2, 3 vezes 1 é 3 e 2, 5 para 5 nada, 720, nós vamos ter aqui 5, sim, 35%, 35%. 35% de quanto, Silvio? De 225 mil. Outra conta aí para a gente fazer, né? 225 vezes 35%, né? 5 vezes 5, 25, 1, 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12 a 1, 5 vezes 2, 10 e 1, 11, 3 vezes 5, 15 a 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 3 vezes 2, 6. Botei aqui 5, 7, 8, 7. 78.750. 78.750 correspondente aí à ordem 2. Então, beleza. Então, a ordem 1, 45, 28 e mais 45, não é isso que essa ordem aqui vai pegar? Ela vai pegar mais 45 mil de quê, Silvio? De CIF. E a 2, 78.750 de CIF. Certo? Então a primeira vai estar lá, 45, 28.800 e 45. 45, 28 e quanto? E 800, né? Não, 28.800 e 45. 28.800 e 45 mil. Beleza? E a ordem 2, 190 mil. Depois vai ter quanto? 135, 135,
150.400, foi isso? 154.750 e 78.750. Aqui é somente 50.400. E aí agora é só a gente somar para ver o custo de cada uma e apurar o lucro de cada uma. Aqui nós vamos ter 800, 7, 15, 20 vão 2, 2 e 4, 6, 12, 2, 14 com 4, 18. Essa aqui foi 180.800, o custo dela. E essa aqui vai ser igual a 5, 7, 4, 11 a 1, 6 e 8, 14 a 1, 10, 13, 18 e 7, 25 vão 2, 3 e 1, 4. Pronto. A gente vai ter aqui 454.150. Então, o lucro da primeira vai ser quanto, Silvio? Vai ser, vendeu por quanto? Foi faturado por 350 mil. E o custo foi quanto, Silvio? Foi 180.800. Portanto, o lucro da primeira vai ser igual a quanto? 209, 14 menos 8, 6, 1. O lucro da primeira vai ser 169.200. 169.200. Beleza. E o lucro da segunda vai ser igual. Qual foi o valor que foi vendido? 580 mil. E qual foi o custo, Silvio? 454.150. 454.150. E aí nós vamos ter, né? Ele quer saber justamente, já matou. Ele quer saber os lucros individualmente. Então os lucros individualmente, se ele quer saber os lucros individualmente e não tem nenhum valor repetido, não tinha necessidade de eu calcular outra ordem. Vê se vocês concordam comigo. Não teria necessidade de eu calcular outra ordem, só precisava calcular uma. Calculava uma, somente. Ah, Silvio, mas eu sou muito cético. Então calcula essa zoa aí que você vai ver que esse negócio aqui vai ser 125.850 para corroborar aí a alternativa correta, letra E. Beleza? Então isso que é o procedimento por ordem. Não cai com tanta frequência na prova. A grande coisa na prova é cair mais essa produção contínua, né? Essa produção contínua, justamente por causa dos equivalentes de produção. Produção contínua é aquela em que a indústria fabrica produtos por ela estabelecidos em série ou em massa, no mesmo formato e quase sempre com a mesma técnica de produção, visando a comercialização em seu estoque, como por exemplo, podemos chamar fábrica de refrigerante, fábrica de televisores, né? A maior parte daquelas fábricas de automóveis também, que não fabrica aqueles carros, né, tão personalizados, você fabrica em quantidade, Uno, né, Palio, X, né, um monte de quantidade aí. É claro que existe a produção de automóvel, que é uma produção por encomenda, mas normalmente é uma produção contínua. Na linha de produção contínua, os custos eles são acumulados em suas contas representativas dos produtos ou da produção. Como é contínuo, o saldo das contas não são encerrados com a conclusão do produto. Haja vista existir um fluxo dinâmico de produção. E assim, ao final do período, que pode ser mensal, trimestral ou anual, se calcula aí esse custo de produção. Certo? Beleza. Aí surge o equivalente de produção. Por equivalente de produção, entende-se a quantidade de produtos acabados que poderia ter sido concluída com os custos incorridos no período. Na produção contínua, chegando-se ao final do período contábil, utilizando para a produção do custo de produção, pode existir produtos que foram iniciados em períodos anteriores e terminados no período, produtos que foram iniciados e terminados dentro do período, e produtos que foram iniciados no período e terminados em períodos posteriores. Então se liga aqui, olha só, pessoal, a gente vai pegar, a gente já estamos quase concluindo. Imagina você teve um custo de produção, um custo de produção do período de 100 mil. Tive um custo de produção do período de 100 mil. Aí eu quero saber o custo de produção unitária. Aí a empresa pegou, começou 1.000 unidades, começou a fazer 1.000 unidades, mas no final ela só terminou 1.000 unidades iniciadas, mas só concluiu 500 unidades, certo? Só concluiu 500 unidades. Começou 1.000, mas só terminou, unidades acabadas, só terminaram 500 unidades. Aí eu quero saber o seguinte de você. Se você vai calcular esse custo de produção unitária, o que é que você acha que deve fazer? Eu devo dividir 100 mil por 1.000, que daria um custo de produção de quanto? De 100. Ou eu deveria
pegar o custo de produção unitária, dividir 100 mil, né, por 500. E aí daria o quê? Daria 200. Né? Então, essa é a grande coisa dessa produção em série. Né? A gente vai ter com esse problema, porque a gente vai ficar com uma quantidade de unidades, né, às vezes não acabada. Não é tudo que você vai começar a produzir na indústria que você vai concluir naquele período de um mês. Certo? Então vai ter várias unidades que você começa e termina, no caso daquelas 500. Várias unidades você pode começar e não terminar, como foi o caso daquelas outras 500. E pode chegar você, em determinado período, você concluir algumas unidades que tinham sido iniciadas em outro período. Certo? Aí que vai ser a importância do chamado equivalente de produção. Beleza? Então pense aí o que é que você faria numa situação dessa, que aí no próximo bloco a gente já vem aí com esses conceitos de equivalente de produção, né, que isso aí com certeza vai ser uma questão aí na tua prova. Beleza? Até já.